Fala pessoal, meu nome é Salvino, tô aqui com o Lucas. Opa, Esse aqui é o Arquitetando, podcast que foi criado para conectar, inspirar e gerar conhecimento em áreas muito importantes da nossa sociedade, a arquitetura e a engenharia. E hoje nós estamos aqui com Paulo Seubert, da Notus Arquitetura, que vai contar um pouquinho aí da sua história pra gente. Paulo, seja muito bem-vindo, seja obrigado bem-vindo. pela tua presença. E eu queria pedir para que você pudesse se apresentar e falar um pouquinho da tua história e do teu escritório. Tá bom. Gente, sou o Paulo, né, sou o proprietário da Notus Arquitetura. Ah, a gente estava conversando aqui antes já, né, vim bem de baixo, já trabalhei com muitas áreas dentro da arquitetura, né, e aí sempre foi um sonho de ter um escritório para poder fazer o ambiente completo, né, resumidamente é isso, né, eu trabalhava com algumas áreas específicas, e aí sempre tive esse sonho de poder ajudar o cliente de uma forma global, né, o escritório então surgiu muito para isso, para poder suprir esse sonho também, e cara, tá sendo uma experiência muito legal, a gente já tá até, né, tive experiência já com o Lucas, a gente conversar, e quando a gente conversou, estávamos eu e a Bruna, só a minha sócia, e Verdade. hoje a gente já tá praticamente em 7 pessoas, isso é Olha só. muito legal, em pouco tempo, mas a gente vai aprendendo a gerir, né, gerir as pessoas e esqueci a palavra bem importante, mas é de tu botar as funções, né, para cada um, assim, Delegar, né? delegar. E aí a gente vai aprendendo a delegar e como isso é bom, né, então por isso a equipe foi crescendo, e hoje a gente tá com essa equipe toda para poder construir um bom produto, né, e conseguir entregar isso para o cliente de uma forma geral e tal. E é isso. É interessante que agora, né, Paulo, tu tá tendo uma nova experiência, né, porque já não é mais o arquiteto, agora é o empresário, né, que tem tantas outras funções, né, Pois é. comercial, marketing, É, RH, a né, arquitetura vira vira um um pedacinho. produtinho lá Vira dentro. um pedaço. Sim. Aham, Um pedaço. verdade. Legal. Pô, Paulo, queria, aproveitando que a gente tá falando nisso, queria começar te perguntando, por que que você, a princípio, né, olhou pra arquitetura residencial? Como é que foi esse processo de tu Uhum, começar com ela? E o que que você vê de diferencial nessa parte da arquitetura? uhum. Bom, eu acho que essa questão do foco do residencial, ela tá muito atrelado no contato que o profissional tem já na vida dele, Claro. né. Então se eu acho que se é um profissional que cresce no meio corporativo, ele provavelmente vai para um lado corporativo, né. Eu lembro de coisas da minha infância, assim, da minha vida, sempre nessa parte residencial. Uhum. Eu sou muito família, eu sou muito pessoas, e eu vejo que é na casa que acontece, né. Então para mim Verdade. tá no coração, no sangue, assim, né, a questão de do lá eu vejo hoje com o escritório, eu vejo na casa dos meus pais, e meu, o quanto eu já queria transformar uma coisa para transformar aquela experiência daquele momento numa coisa específica e tal. Então eu acho que tem muito a ver com o ambiente que tu cresce, que tu é inserido, que tu é, né, tu realmente tu cria tuas experiências ali, então tu vai trazendo isso para o profissional, né. Eu acho que o profissional, a gente quando o fato de a gente abrir a empresa, é porque a gente tem uma vivência com alguma coisa e isso. Claro, o DNA do empreendedor tá, né, em Sim. cada um, Aham. mas ele vai sempre sair em algo que tá no coração, assim, né. E então, pô, arquitetura, no meu caso, e aí essa questão residencial, que eu sou muito família, realmente, assim, eu vejo como isso é importante, como muda a vida das pessoas e tudo. Então foi uma área que foi extremamente natural para ir, Uhum. né. Claro que a gente brinca no mundo corporativo, a gente brinca em outras áreas também, mas realmente o residencial hoje é uma coisa que tem o coração da gente, assim, sabe. Que Legal, massa. legal. E Paulo, dentro da tua visão, como que você acha que tá o mercado da arquitetura hoje? Tá em alta, tá retraído? Como é que tu sente os teus clientes hoje buscando arquitetura? Eles têm já esse conhecimento da importância do arquiteto, na hora de projetar um espaço residencial, ou seja ele qual for? Sim. Cara, a leitura que eu faço disso é bem específica, né. Eu acho que eu até comentei isso com a cliente que eu estava hoje. O cliente do escritório de arquitetura é um cliente que ele virou um cliente do escritório de arquitetura, né. Então talvez ele teve uma experiência ruim, muito provavelmente teve uma experiência ruim num acompanhamento de obra, numa falta de planejamento, então ele se transforma nesse cliente, né. E e aí, cara, junto com isso, eu acho que quando a empresa é uma empresa boa, que ela vem de uma indicação legal, eu acho que o mercado é muito bom nesse sentido, tá, porque tu sempre vai ter indicação ali, né, tu sempre tem alguém te buscando pra necessidade. Nós vemos isso, assim, o orgânico do escritório, ele é muito porreta, assim, muito forte, Uhum. tá. Pô, que legal. Então eu vejo que tá muito bacana essa parte. E aí essa questão da clientela hoje, eh, eu consigo quando o cliente quando esse lead chega, porque cara,
agora eu tô nessa fase do lead, né? Que a gente tá no tráfego pago. Mudou Eu até não o vou- nome do cliente eu não agora. gosto de Agora é lead. chamar ele muito de lead. Querido, Mas quando o lead chega na gente, Lead bom, lead ruim. lead quente, morno, frio, né? e é lead, né? Às vezes, por que você clicou no link, cara? Tá gastando os créditos. Brincadeira. Mas aí, cara, quando ele chega na gente, cara, é assim, a forma de eu trabalhar também, de ser bem humano, assim, a gente já, aí, por essa questão de se preocupar, de ter um atendimento mais especializado, tu vai entrando na vida do cliente, aí tu vai sabendo as dores, que o corporativo é diferente, né? O corporativo, ele é uma necessidade, assim, global e aquilo tem que executar, né? O residencial, cara, é um negócio, assim, ó, a cliente, ela sonha a vida inteira, sei lá, em ter aquela cozinha com aquela área molhada maior de um lado e do outro lado também. Que a vida inteira foi pequenininha na casa da mãe, já era pequenininha, ela Sim. lavava a louça ali, e ela falava, cara, não aguento essa área pequena, essa área molhada pequena do lado esquerdo, que é onde eu coloco a louça suja. Eu quero uma área maior e tal. Então, o cliente do residencial, ele tem, né, enfim, ele tem essas necessidades, as dores, né, muito específicas. Só que como é que tu vai descobrir? Conversando e ouvindo, fazendo aquela escutativa que a gente tava falando antes, né? Então, tu vai fazendo a escutativa, cara, tu vai entendendo todas as dores do cliente. Por que que ele tá fazendo a reforma da casa? Por que que ele tá fazendo a reforma do piso? E é muito engraçado, assim. Daí, eu adoro isso, cara. Eu sento e o cliente fala, assim, ó. E eu vou só ouvindo, entendendo. Daí, minha cabeça já vai juntando todos os pontos. Inclusive, a gente usa isso. Tô dando aí minha estratégia de vendas. Mas a gente usa isso para depois enfatizar a importância do projeto e um acompanhamento, né? O Faz todo cliente já vem sentido. com todas as dores. Sim, E aí sim, eu anoto aquelas dores, né? Depois eu faço uma anamnese lá da nossa reunião. Anoto aquelas dores, faço a proposta e eu relembro ele. Olha, lembra que você falou disso aqui? Você gastou dinheiro com o pedreiro, que teve um caso assim que a cliente... Foi muito engraçado. Ela comprou um piso que ela achou lindo na loja e mandou botar no banheiro. O pedreiro foi e botou piso polido dentro do box. Não se põe porque é liso, né? Sim, perigo. Ela não sabe, né? Não é nada, né? Lei do pedreiro. Sim. sim. Talvez o pedreiro podia ter uma crítica ali, mas enfim, botou. Cara, só que não era um piso qualquer, era um piso, cara, enorme, assim, de 1,80 m por 1,20 m. Uma peça enorme. gigante, caríssimo. O preço, quando a gente fez a proposta do projeto, acompanhamento, ela falou, cara, saiu mais barato do que a reforma da cagada que eu fiz no banheiro. E ela falou, se eu soubesse, né? E eu falei, pois é, se eu soubesse, eu talvez tinha cobrado até mais caro também. Brincadeira. Mas assim, aí, que engraçado, né, cara? A percepção, né, das dores e a gente vai entendendo isso e construindo uma solução para o cliente conforme a necessidade, né? E, claro, com a nossa experiência e tudo mais, né? Sim. Até me perdi nas perguntas. Não, mas é isso, tá muito bom. Ô, Paulo, deixa eu aproveitar, assim, é nítido que tu tens um viés comercial, assim, muito forte, né? Como assim? Explica mais essa tua Me pergunta. conta, Eu já tô quase comprando um projeto teu, cara. Tá vendo? Não, mas eu quero aproveitar para te perguntar, justamente por isso, você comentou que você já teve bastante experiências em empresas que fornecem para arquitetura, né? Pedra, marcenaria e tudo mais. Conta pra gente como isso te ajuda hoje no teu dia a dia. Sim, como ajuda também na parte de vender o que a gente faz, né? Também, claro, É, sem né? dúvida. Cara, como isso ajuda, né? Principalmente pra gente transformar esse projeto num projeto executável, né? Então, Excelente. assim, qual que é a experiência que a gente entende do mercado? Muitas vezes você faz um projeto que ele é um projeto que ele não é executável, né? Então, você cria uma frustração muito grande. Você vende para o cliente uma coisa que ela não é possível de fazer. Cara, seja ela em qual for. Então, o cliente cria a expectativa, vê tem aquela visão e daquele projeto e tal, e, cara, e depois chega na hora e daí o marceneiro não sabe executar, o gesseiro, o eletricista, aquilo não funciona, né? Sim. Então, tu tá dentro da área, tu tá dentro lá da marmoraria, da marcenaria, da vidraçaria, entendendo como aquilo funciona, como é que tu manipula aquele material, é mais fácil de tu ir pra prática, né? Fica mais técnico, né? Claro, e aí e executável, esse é o negócio, fica executável. Porque quando a gente tava falando antes sobre isso, né? A medida bem simples, uma medida de uma chapa de MDF. Cara, eu preciso pensar no projeto para eu criar esses negativos, para eu criar essas junções dessas chapas, para eu não criar um móvel, uma mesa que nem essa aqui e não conseguir levá-la para um elevador num apartamento. Eu preciso pensar nisso, né? Então faz parte do profissional pensar nisso, né? Aí, por exemplo, assim, dependendo do tipo de projeto, cara, o cliente não vai içar para um guindaste na sacada um móvel específico, entendeu? Aquilo era um móvel para uma mesa
pro home office, não era uma mesa de jantar, né? Então, assim, é muito importante tu ter esse conhecimento da matéria-prima, saber manipular ela, até tanto com a parte técnica, mas também para te poder juntar e criar coisas assim quanto a assinatura. Se tu sabes manipular o tecido, o ferro, a marcenaria, pintura, etc., cara, tu pode criar um negócio diferente que não tem no mercado. É mais fácil para te manipular. Se tu não conhece o material, como é que tu vai manipular ele, né? Justo. Então, tu tá ali inserido, tudo isso é muito bom, né? Tu faz um projeto executável, te ajuda muito, porque daí, assim, rola muito, né, do profissional que tá executando, e depois ele fica falando mal de ti pro cliente. Esses arquitetos, esses escritórios de arquitetura, Inventa cada coisa. esses projetos que não funcionam. Então, cara, é muito legal. Imagina tu ter um projeto que ele é executável e que todo mundo que trabalha executa ele bem, porque ele foi pensado para funcionar, porque ele foi pensado na medida do elevador, ou enfim, sabe? Claro que não exime de cada profissional de ter a sua. Por exemplo, o marceneiro, quando ele vai fazer uma medição no apartamento, cara, se o cara tem um caminhão, ele vai medir a porta da garagem. Ele vai medir. Tem Pra saber se o caminhão vai até lá. Porque se ele não vai, ele vai ter que se carregar na calçada. Então ele precisa prever essas coisas. Claro que isso a gente não prevê tanto, mas o ideal é que a gente preveja o máximo de coisa possível. Sim. Pra gente poder Minimizar, prever né? os problemas, até pro cliente, né? Então, tu estavas comentando ali questão de entrega, data, horário de trabalho, tudo isso a gente faz também, tem que fazer, né? Qual que é o horário de funcionamento daquele prédio? Né? Enfim, faz parte também de conhecer, não só a matéria, mas do enredo todo, saber como funciona aquele processo, né? Se eu sei como o processo funciona, eu preciso saber o que eu preciso para ele funcionar. Então, eu tô falando que parece tudo muito simples de fazer, né? Mas não é, né? É complexo, simplificando né? complexo, Não, né? é muito complexo, né? Sim. E querendo ou não, né, Paulo, isso acaba minimizando custos, né? E a falta disso, né, no fim das contas, pode gerar tanto ruído numa obra que o orçamento, que é o que normalmente acontece, né, era para ser X, acaba sendo Z, né? Paulo, falando nisso, cara, tu já falou um pouquinho sobre o processo, mas eu queria te perguntar como é que o projeto chega na tua mesa? Queria que tu falasse um pouquinho do início lá, do contato com o Uhum, cliente até a entrega. uhum. Bom, bem complexo, né? Quantas horas tem pra falar sobre esse processo? O espaço é teu, fique à vontade. A gente Não, gosta de detalhes. Uhum. Cara, como é que esse processo funciona, né? Bom, quando a gente pega esse lead, né, e ele é um lead potencial, e ele transforma, a gente vira isso numa venda, né? O nosso primeiro processo, eu vejo que não é uma coisa tão padrão também dos mercados, mas a gente criou algo que funciona muito bem pra gente, Uhum. né? Então, assim, antes, até um processo dentro do escritório que é o briefing, que é tu fazer realmente o levantamento de informações daquele projeto com o cliente. Eu sempre fazia o briefing antes da medição. Hoje eu já mudei, faço a medição do ambiente e depois faço o briefing. Porque às vezes o cliente vem, olha, eu quero botar uma mesa de 2 lugares aqui. Não cabe. Cara, e se eu tiver a medida da sala, eu já sei se aquilo funciona ou não. Então no briefing com a medida, pra mim, ficou muito melhor, Boa. tá? Então, assim, tem algumas coisas que a gente vai mudando, vai encaixando, mas o processo em si, gente, é medição do ambiente completinha, né? Bem precisa, bem específica, porque isso também me ajuda no projeto, né? Uhum. Então, assim, pontos de água, altura de ponto de água, distância de esgoto, para eu não botar uma gaveta em cima, Boa. para daí a marcenaria executar uma gaveta em cima do ponto de água. Ou, por exemplo, a altura do espelho de roda-pia, do espelho da tomada, enfim, para eu saber se esse roda-pia vai encostar nesse espelho, então eu jogo ele para baixo ou eu cubro ele inteiro. Então tem algumas medidas ali que são muito importantes a gente medir para a gente já matar essas informações lá no projeto. Pra Verdade. daí lá na obra o profissional fala, meu, cara, se botar um rodapia aqui de 15, dá bem no meio da tomada. E aí? Eu baixo ou eu subo, né? Então a medição, com essa medição a gente faz toda a reunião de briefing. Cara, a reunião de briefing é bem gostosa. Eu abro um PC, se eu tiver uma TV melhor ainda. Abro um PC, abro um Pinterest da vida com o cliente. A gente vai sonhando como a gente quer aquela casa, Pô, que detalhes. legal. E daí a gente conduz o cliente, porque assim, o cliente ele sabe o que ele quer. Mas dentro do que ele quer tem muita informação técnica. Às vezes ele quer uma moldura que ele viu lá, que é uma coisa laqueada, que tá fora do orçamento. E daí eu preciso orientar ele para um acabamento da marcenaria que não é aquele laqueado, mas é um próximo. Uhum. Então tu vai orientando o cliente dentro daquilo, né? Do puxador, de tudo e tal. E construindo então com ele esse briefing, né? E esse convencimento é difícil, Paulo? Cara, eu acho que quando tu mostra conhecimento do que tu tá fazendo, não.
Daí facilita. Pra mim, a gente vê que pra gente é fácil, porque o cliente, e assim, eu sempre falo pro cliente, gente, lembre que eu sou time cliente, sou do time de vocês, né? Time, no sentido assim, eu sou o time de vocês, eu não vou, Uhum. eu sempre saio da reunião com um orçamento, sempre. Pô, Eu sempre que saio legal, cara. cara, eu vou fazer um projeto aqui, muito legal, qual que é o orçamento? Porque com esse orçamento, eu vou construir um projeto executável. Eu não vou sair lá. Se eu não tiver orçamento, imagina, não tem base para construir os materiais, cara. E evita muito retrabalho, né? Claro, é Muito. de É novo, um verdade. projeto que não é executável, né? Então, assim, ó, sai da reunião com o orçamento na mão. Gente, qual é o nosso orçamento? Ah, eu tenho 100 mil reais pra fazer. Beleza, desses 100 mil eu tenho gesso, elétrica, móveis e tal. Daí a gente vai destrinchando esse orçamento dentro do que ele precisa, né? Então, a gente sempre sai dessa reunião com isso. Claro que na reunião, se o orçamento do cliente é um orçamento que a gente vê que não faz sentido com a obra, a gente já vai orientando no que é possível, né? Mas a gente gosta de caminhar com o cliente. A gente gosta de abraçar ele. Às vezes o cliente não tem noção. Então, ele realmente, essa pergunta é uma pergunta bem difícil para fazer para um cara. Qual que é o orçamento que você tem no teu iPhone? Não faço ideia. Daí, mas eu já, com o olhar, aí o cliente me pergunta, né? Tá, mas o que você acha? E daí eu olho aquilo num todo, falo, cara, vamos trabalhar com 200, por exemplo? Eu falo, não, 200 é muito pra mim. Pronto, chegamos no número. Boa. Qual que é? 150? Ah, com 150, ok. Então a gente acha, se o cliente não sabe, a gente acha um número. Mas eu preciso sair de um número daquela reunião para eu poder construir esse projeto. É né? o noteamento, né? Exato, precisa ter, né, pra gente ter um projeto executado. Então, reunião de. Aí faz a medição, a gente faz a reunião de briefing, com essa reunião de briefing a gente levanta todas essas informações. E aí, cara, a gente pega depois esse briefing inteiro e a gente senta com o pessoal da criação, iPadzão, e rabisca aquele layout, né? Cozinha. Dentro daquela reunião de briefing, a gente tem aquelas dores, lembra que a gente falou das dores do cliente, né? Ah, eu não tenho aquele rodapia, aquela área molhada, eu queria uma área molhada lá maior e tal. Então, ali dentro, no criativo, a gente começa a destrinchar o negócio. Gente, ó, a gente tem a medida da geladeira, aqui do lado vai ter que ter uma área molhada de 45 centímetros para colocar um escorredor de louça que a cliente quer específico. E daí tu começa a criar. Esse projeto que a gente mediu bem legal agora de manhã, no condomínio aqui no Manaus, cara, eles viajaram pelo mundo e uma coisa que a cliente adora é um ponto de água, que nós não temos isso aqui, não é comum, em cima do cooktop. Aquelas torneirinhas assim, Aham. que você taca a panela, porque hoje o que que a gente faz? A gente pega a panela, leva lá na pia. Foi, é um negócio simples e muito Extremamente legal. simples, E cara. funcional, né? Claro, agora eu acho que é o primeiro projeto que a gente vai botar também, porque é a primeira oportunidade que a gente tem, né? Cara, pontinho de água com a torneirinha ali em cima do cooktop, vou fazer um arroz. Cara, tá aqui a aguinha, ó. Dá pra até sugerir nos próximos projetos Com agora. certeza, já vai virar Padrão, padrão, né? Tá vendo que tem cultura Boa. que a gente não tem, mas que é massa? É. Mas tá lá no briefing. Que a gente foi feito o levantamento, o cliente veio com a experiência dos Estados Unidos, gostou, e a gente, pô, legal, vamos inserir. E a gente vai inserindo as coisas. Claro que a gente tem muita dificuldade aqui, porque a gente não tem ferragens, né? A gente não tem um monte de coisa que tem lá fora. A gente trabalha com uma escassez enorme, ou com custo muito alto de coisas que são legais, né? Sim. Tem que adaptar. Então a gente tem que construir a estratégia. E aí nisso, cara, entra a parte de detalhamento. Vamos lá, sou bem prolixo também, né? Então a gente vai pro criativo, aí o criativo é a parte legal, cara. Aí assim, ter um bom criativo dentro do escritório é muito importante, né? E passa por ti esse processo Eu criativo? sou Tu é o criativo. Realmente É o criador. Porque eu capto tudo lá com o cliente, né? Meu cliente veio, eu sou aquela esponjinha. Tanto que o ideal, cara, era eu sair de lá e ir direto pro reunião com o pessoal, sabe? Mas aí, se eu não consigo, cara, eu gravo áudio. A nossa comunicação do escritório interno é toda no Telegram. Eu gravo áudio nas minhas mensagens, assim, porque, ó, isso aqui é do cliente e tal. Pra eu lembrar de todas as ideias que eu tive na reunião, Boa. sabe? Porque não dá pra escrever tudo, não tem nem como É, né? organizar aquilo na mente. Um dia vai ter uma IA pra isso, né, cara? Eu acho que já tem. Tá? Eu Eu vou só te dar esse spoiler aqui e depois que a gente Sério? terminar aqui a gente conversa. É. Tu vai gostar, tu vai gostar. Queria botar um negócio aqui, ó. Vai organizando tudo ali. Aham. Eu sei que já tem, eu sei que se eu jogo um áudio, eu sei que ele me organiza. Transcreve e tal. Ou tem, sim, eu já fiz isso e eu acabo esquecendo, né, de gravar a reunião. É verdade. Acabei de lembrar que a gente já fez isso. No Notion. Esqueço, cara. Eu sou criativo, aí é só, graças a Deus que ela é organizada e ela faz tudo isso. Mas se ela não tá junto, cara, Ela organiza a tua loucura. Tá vendo? eu sou a loucura, cara. Eu vou só executando assim. Legal, importante. Meu Deus, cara. Mas enfim, daí a gente vai, esse criativo, constrói todas as ideias lá dentro. Claro que depois as minhas vão botando na prática. Pô, alguma coisa que a gente pensou lá não ficou tão legal, a gente ajusta e tal. Mas aí a gente vai construindo, né,
esse projeto, tá? E daí a gente constrói ele, a gente revisa ele inteiro antes de renderizar, por exemplo, né? Então a gente renderiza, ajusta render também, que trabalha com IA para isso e tudo. E daí a gente apresenta então a proposta para o cliente, né? E aí, cara, nesse processo todo, eu não s- tem um, eu já fiz uns cursos, não sei se vocês conhecem o Rodrigo Rosar, assim, de Blumenau. É um cara muito legal pra vocês É. trazerem aqui também. Boa. Rodrigo Rosar. Cara, Rodrigo Rosário, queremos você aqui. Aí, ó. Vai te marcar nesse Rodrigo. vídeo, hein, Rodrigo? Ele tem o PDP, que é um projeto de primeira, tá? Uhum. E a ideia é que a gente consiga aprovar projetos de primeira. E esse processo tem que ter um processo para te aprovar o projeto de primeira, né? Que é esse processo redondinho, de ouvir o Boa. cliente, entender, de captar e tal. É uma E aí metodologia, né? é uma metodologia. Legal. Porque imagina se cada projeto que você faz, você tem que alterar porque Nossa, não, nem fala. não funcionou. Loucura. Entendeu? Loucura. Então, cara, olha o retrabalho, o tempo e tudo. Então, faz ó, sentido. como é importante tu ter esses momentos calmos, né? De ouvir o cliente, de fazer essa anamnese legal, de passar para a equipe. Então, esse processo ele é muito importante. E todo o processo é, né? Mas esse também é muito importante. Então, faz o projeto, a gente confere, ajusta o que precisa, renderiza, deixa tudo 100%, apresenta para o cliente. Cara, a gente tem um acerto, assim, de projeto muito grande, de apresentar e aprovar de primeira. É muito bom isso. E a gente já vai para o detalhamento. Aí tá o outro coração, né? Que a gente estava falando a parte antes do detalhamento, né? É, pensa assim, o detalhamento, ele precisa ser um negócio que tem que ter o máximo de informação e o mínimo de informação. Porque assim, Entendi. ele precisa ter o máximo de coisa ali, mas no mínimo visual, assim, sabe? Porque pensa que às vezes vai ser um cara que talvez não tenha estudo na escolaridade, que vai pegar esse projeto para executar um marceneiro, ou Uhum. o pedreiro, ou o cara da marmoraria, ou enfim, que é uma mão de obra mais técnica. Ele não vai ter conhecimento, não vai saber várias palavras técnicas que são usadas lá, ele não sabe, eles não conhecem, cara. Então tu precisa ter uma linguagem simples e uma linguagem que seja, cara, sabe, palpável, objetiva, clara, né? objetiva pro profissional. Então você faz um detalhamento com essa linguagem. Tem coisa, cara, que a gente assim quer detalhar, que, cara, cada empresa vai executar de uma forma, entendeu? E aí, assim, a gente sabe que tem várias formas de executar aquilo. Nós, tem coisa que sim, a gente gosta que execute bem específico, né? Mas tem coisa que não, porque o final vai ser o mesmo. Então, se tu Sim. quiser executar de uma forma e outra, tudo bem. A gente só coloca o que a gente quer, detalhamento, né? Aqui tem, por exemplo, até teve um projeto que a gente fez, aquela sapateira, Uhum. tá? Bem estreitinha, né, para sapatos, que a gente queria lá no ambiente e tal. Assim, tem várias formas de fazer isso, tá? E o projeto, eu quero que aquilo funcione, tá? E eu conheço umas três ferragens para fazer aquilo, mas eu sei que os marceneiros não fazem com ferragem, eles fazem de outra forma. Então, assim, eu botei no detalhamento o projeto, o que é para fazer, né? E deixei aberto, eu só botei a referência, não falei, usa tal ferragem e tal. E a menina perguntou para mim, né, a menina do detalhamento. E ela falou, como é que eu especifico isso? Eu falei, olha, fica tranquila, só faz um link, faz uma chamada ali, põe a referência, fala, isso é uma basculante, né, invertida aqui pros sapatos, né? Ou coloca uma observaçãozinha de, querer a gente, como a gente acompanha a obra, né? E a gente, quando o cliente fecha o projeto, a gente vai lá na marcenaria, ter uma reunião com o marceneiro para explicar o projeto, né? Então, Boa. esses pontos a gente alinha lá. Nesse momento Também. dá pra indicar, né? Exatamente, entendeu? Ali a gente pergunta, como é que pensa em fazer tal coisa? Daí o cara vem com a ideia, pô, talvez isso aqui eu acho. Mas assim, tu tem que ter muito conhecimento técnico Nossa. para te poder sentar com o marceneiro e tu negociar com ele a forma de fazer o negócio, Uhum. entendeu? Uhum. Porque não é qualquer pessoa que vai fazer isso, né? Então, cara, eu, por causa da pergunta anterior de ter trabalhado dentro da marcenaria já e tal, muitas, então eu tenho um pouco de conhecimento técnico que eu posso realmente negociar isso, né? Então isso agrega muito valor dentro do escritório, né? Com certeza. Medição, briefing, reunião de layout, né? Briefing, a parte do layout, criativo, detalhamento. O detalhamento é onde a gente faz 3D, faz detalhamento, que é onde as empresas vão executar, e a gente manda isso tudo encadenado para o cliente, especificadinho por área, marcenaria, marmoraria, espelho, tudo que a gente usar de material no projeto. E a gente tem um negócio bem legal dentro do Notion, que a gente trabalha com o Notion da organização do escritório, né? Tem um caminhando com anotos, assim, que ali a gente organiza todo o orçamento do cliente. E é online, assim, né? Então vai o link pro cliente e tem lá, agora orçamos 3 opções de iluminação. Aí lá estão as 3 empresas e o PDFzinho dos orçamentos, né? Pô, que legal. Então lá a gente vai anexando. Aí tem uma outra aba em cima, que são caminhando canotas, e tem os documentos da obra, né? Então lá estão todos os PDFs
que a obra gerou. Hum. Seja de medição, seja de coisa técnica, seja detalhamento. Tá lá em cima, o cliente tem acesso a isso, né? É um repositório organizado. Tá lá, a Bruna. Obrigado. Ah, Bruno. Se fosse por mim, ia tá tudo a bagunça no WhatsApp, tudo lançado em PDF, assim. E aí tá tudo lá no Notion, é bem organizado, é uma benção. E assim o processo funciona bem. Pô, que legal. Cara, é um processo que pra nós até hoje funciona bem, mas não é um processo fechado. Claro. Teve cliente que eu tive que alterar algum desses processos por urgência e tal, mas Uhum. atrapalha muito também. Quando Sim. a gente pegou 2 obras, cara, a gente pegou 2 projetos com a obra andando. Nossa. Nossa, cara, que desespero, tá? Loucura. É, tipo assim, ó, pedreiro quebrando parede, qual que vai ficar a altura do ponto d'água? Eu falei, meu Deus, o projeto não tá pronto. Assim, cara, daí tipo assim, daí eu tenho que ir lá da minha mente olhar aquilo e falar, cara, aqui vai ser a cozinha, vamos botar aqui, ó, 60, assim, cara, entendeu? E aí depois passar isso pro criativo, porque olha como é ruim. Não. Alterar o processo, as coisas, Nossa, entendeu? nem Só fala. que era uma Efeito realidade. cascata, né, às vezes, né? Uma coisa vai... Não, a energia que tu despende em cima disso. Meu Deus. Loucura, Ô, Paulo, e o criar- cliente tinha ciência do quão prejudicial era executar dessa forma? Cara, ciência é uma coisa muito profunda, eu não sei, cara. Eu sei que eu não tinha ciência da energia que a gente ia botar ali em cima, né? Mas eu acho que um pouco sim, porque a gente previu isso pra ele, falou, ó, vai ter muita coisa que dentro da obra vai acontecer que não tá pronto, que a gente precisa decidir em cima. Só que eu bati no peito e falei, eu vou decidir porque eu sei o técnico, eu sei as alturas, eu sei o que precisa, tipo, até os pontos de energia, eu sei que, poxa, não tem ponto de energia embaixo, mas o cara quer água aquecida no banheiro, então já pedi pro cara, eu já sabia o lado que ficaria as 2 portinhas no Ah, 3D, mas aí faz diferença. porque aí eu sabia onde já jogar o Claro. aquecedor e tal, então foi um diferencial, né? Mas assim, Super arriscado. muito arriscado. Uhum. Cara, se fosse qualquer outro rolê ali, ia dar muito ruim, cara. Mas assim, ó, foi uma energia E que deu tudo certo, isso que importa. deu tudo certo. Morreram 4 pessoas. Uma ficou internada, fui eu, no caso. né? Nossa. Sim, foi bem viradona, assim, ó. Cara, Nossa. mas assim, ó, Se recuperando, por então. favor, cara, não quero mais pegar obra nunca mais na minha vida com o projeto andando assim, ó. Aí, tem gente, ó, condições, cara. for contratar a Notus, o Paulo, nada de projeto andando, tá? É brincadeira, tá? Pelo que eu conheci o Paulo aqui, pode ligar pra ele que ele vai fazer, ele vai ajudar, tá? Tá fazendo docinho, né? Pior que é verdade. Legal. Salvino, e aí? Olha, a gente falou aqui justamente de todo o processo que vocês Tá. fazem até chegar no projeto final, né? Uhum. Eu queria que tu contasse, no teu ponto de vista, onde que tá o desafio em transformar justamente o que o cliente quer numa realidade, né? A gente falou de alguns convencimentos que precisam ser feitos, o conhecimento ajuda, mas qual é a maior objeção, assim, o maior desafio que tu encontra de transformar aquilo que ele tem na cabeça até num projeto bonito, pronto, final? O desafio. É. Cara, primeiro é entender se aquilo funciona, né? Uhum. Que, tipo assim, ó, um exemplo prático. Tem muito cliente que vem pra gente, eu quero botar um gavetão de vassoura, apartamento, né? Apartamentos menores. Quero botar um gavetão de vassouras embaixo do rodapé lá na cozinha. Cara, por que isso não funciona aqui? Porque nós temos a prática de apoiar pedra de granito em cima do balcão. O sul aqui é assim, sudoeste pra cima não é. Não é? Eles fazem suporte de mão francesa, né? Mão amiga, Uhum. e põe a pedra e depois eles fazem móvel. Às vezes as construtoras entregam assim, porque então a pessoa entra e já mora com a pedra lá, funciona, tudo cuba e prontinho. tal. O móvel vem muito mais tarde, É verdade, é entendeu? verdade. É uma prática. Nós temos uma prática diferente de apoio a fazer a marcenaria e depois a A marmoraria. pedra em cima da maçonaria, É verdade? cultura, né? Uhum. E aí, cara, tu pega uma referência de uma parada dessa, que é um móvel suspenso. Aqui a gente não faz móvel de balcão de cozinha suspenso, é difícil quem Ele tá faz. no chão, é verdade. Por quê? Porque a nossa estrutura de parede, ela não é tão boa, reboco. Cara, pensa um balcão de marcenaria de cozinha. Ele deve ter, assim, ó, uns 300 quilos. Nossa. E ele tá sustentado por parafusos na parede. É. Então, assim, a nossa estrutura, infelizmente, hoje de construção civil, ela não é tão boa para sustentar 400 quilos por parafuso. Sim. Então, por isso que se coloca base pro móvel não ceder e tudo mais. Tem uns malucos que fazem, que vai dar boa, mas com o tempo isso dá ruim. E daí tu colocar esse gavetão embaixo, que esse gavetão quer dizer que tudo que tá ali não tem nenhum apoio, né? É. Então, um balcão é suspenso. E aí a dificuldade para mostrar pro cliente que... Só que se tu não tem esse conhecimento técnico, Transmitir isso é difícil, isso né? pra É ele... difícil. Parece que você não quer fazer, né? Exatamente. Uma vontade e tal, mas não é, né? Mas eu bato no peito e falo pro cliente, olha, a minha função
como profissional, é te dizer o que funciona e o que não funciona. A decisão final é tua, porque eu sei que vai ter alguém que vai fazer. Ah, a gente vai dizer que não quer fazer, cara, ele vai arrumar alguém pra fazer, entendeu? Sim. Se vai funcionar a longo prazo, não sei, mas aí quando tu joga a responsa pro cliente, o cliente, opa, a responsa tá no meu colo agora. Eu sei que isso vai dar problema. Eu sei que o balcão talvez vai ceder e tal. Enfim, então assim, a dificuldade primeiro eu acho que descobrir se aquilo é executável, né? É executável, legal. Cara, a próxima é a questão de tu entender, visualizar. Até a gente teve uma obra bem específica de uma cliente maravilhosa, que ela queria um painel de televisão, por exemplo, com umas coisas do lado, painel grande, que era uma profundidade de um roupeiro. Depois eu mostro umas fotos pra vocês ali. Legal. Depois eu vou mostrar pra vocês como ficou legal. Mas ela queria aquilo, ela visualizou aquilo. Ela queria um painel bem profundo pra guardar as coisas. E ela queria que tivesse uma função aberto e fechado. Fechado tivesse umas coisas, uns arcos redondos, com umas LED, tal, e aberto TV. Fechado sala, aberto TV. Cara, e aí, velho? Olha que painel de TV é diferente. Agora eu vou mostrar pra vocês o painel. Como é que ficou esse no final. Olha só. E é o quê? É ler, fazer a leitura, entender o que o cliente quer, fazer uns. Assim, vai pegar. Eu peguei referências do que ela queria pra eu chegar no Nossa, projeto 3D, tá? que loucura, né? Olha só. Projeto, Caramba. olha aqui. Aberto, fechado. Caramba. Entendeu? Aham. Ixi, Ó, pra quem tá em casa aí, deixa pessoal, eu virar aqui. Paulo vai mostrar. Opa! Olha aí. Dá Cara, pra ver bem? Que legal. Portas abertas, Uhum. painel de Olha TV. só. cara, E aqui, sala de estar. Passa aqui pra mim, Paulo, vou mostrar pra turma de Mais casa aqui. pertinho. Ó, pessoal, E tô aí? vendo em casa aí. Olha que Então, painel de TV bem básico, hein? que loucura, né? E aí, cara? Então, assim, ó, tu vai chegar nesse projeto aí, a leitura que você tem que ter, a escuta ativa que você tem que ter com o cliente pra entender o contexto que ele quer, um detalhe é tão fino, cara. Você tem que estar tão ali fino, afinado com o cliente. E aí depois isso vem pra um 3D, né, cara? É. Que é por isso que tem o 3D, tá? Eu lembro de quando eu comecei a trabalhar com isso, com as marcenarias, que assim, eu acho que o 3D surgiu disso, tá? Um marceneiro pedia pro cliente uma cozinha, e daí o marceneiro falava assim, não, entendi tudo. Pode deixar. Pode deixar comigo, querido. O Pode cliente, ficar tranquilo. não, eu quero aqui balcão, sim, tá. O marceneiro, cara, entendi tudo, pode deixar. Aí ele fazia aquele projeto inteiro, executava aquele móvel, e quando ele levava lá, o cliente falava assim, cara, não tem nada a ver, cara. Não era marrom, eu queria branco. Aqui era gaveta, não porta, aqui era porta, não gaveta. Eu não gosto de gaveta, tá ligado? Meu Assim, Deus, então assim, o cara. projeto 3D ele surgiu muito disso, de tu visualizar isso, né? E esse também é um ponto que a gente passa muito pro cliente. Gente, o projeto é uma bênção, porque tu consegue orçar o projeto inteiro sem dar um passo na reforma. Tu consegue orçar a obra inteira sem dar nenhum passo. Então, assim, tu sabe se tu vai, se orçamento tá dentro, se esse orçamento da obra tá dentro do teu orçamento, se tu vai conseguir executar em quanto tempo tu vai conseguir. Então, esse é um outro argumento que eu uso do projeto. Ah, eu vendo um projeto. Não, cara, te vende um negócio assim que é muito legal. Tipo, vai te dar uma perspectiva de ser executável, de não ser executável, entendeu? Yeah. Então, o projeto do escritório é muito bacana. Te dá uma perspectiva, te dá esperança, te dá organização financeira. Pô, às vezes tu não vai executar esse projeto agora. Às vezes tu vai deixar ele 100%, mas vai executar quando tu se capitalizar. Uhum. E tá tudo bem. É. É no teu tempo. Agora, o ruim é tu começar uma obra sem Sim, projeto, sem saber onde vai, sem saber o que vai colocar, pra onde vai, o quanto vai custar, entendeu? E sem prever. Meu Deus, imagina, cara, prever processo. Então, às vezes tu vai mexer na tua casa, tipo assim, ó, pergunta pra vocês. Se vocês forem mexer na casa de vocês, vocês têm que mexer no piso e no gesso. Qual que vocês mexem primeiro? Ah, eu acho que eu ia mexer no piso primeiro, cara. Ou no gesso. Não faço ideia. Entendeu? Agora Eu ia foi contratar bom. o Paulo pra ele fazer isso pra mim. Entendeu? Mas é difícil, porque tu tem que. Cara, e aí, um faz sujeira, outro não faz. Será que é melhor fazer sujeira sem o piso, depois tu coloca o piso? Ou põe o piso bonito já, depois faz um monte de sujeira de gesso que tu não consegue tirar nunca mais da tua casa? E aí? Então, esse processo também é importante tu pensar. Entendeu? Qual que vai ser primeiro? Entendeu? A marcenaria? Não, entendeu? Então, A tipo assim. importância do profissional. né? É, cara, e pô, e aí cultura, e agora de novo, tu acha que não vem, como a gente tava falando aqui antes, né? Blumenau, não é mais só Blumenau, né? Quanta gente que vem com cultura de fora, não, cara, eu vou fazer a pedra primeiro. Aí eu chego pra essa pessoa e falo assim, cara, os profissionais daqui, eles detestam montar a marcenaria depois que a pedra é montada, que eles vão ter que fazer recorte no fundo do móvel pra encaixar as mãos amigas. Eles detestam fazer isso. Tira toda a estrutura do móvel. Então, aí a pessoa tava toda na organização dela, todo no planejamento dela de fazer só a pedra, que é 30% do valor da marcenaria. E
Aí chega um profissional e fala assim, cara, não faz, vai ficar ruim, Uhum. não vai dar boa. Depois Nossa. depois vai ter que adaptar o móvel para as mãos amigas, entendeu? Então, assim, difícil. É a tarefa E difícil, né? mas tu precisa se impor, tu Uhum. precisa jogar, tu tem que botar a realidade e pro cliente fazer a escolha, né? A gente vai estar com ele, eu vou estar acompanhando com ele, mas assim, ele tem que estar ciente da decisão, né? E a gente tem que expor a realidade. Essa é a realidade, isso aqui acontece, vai acontecer se fizer, tal, tal, tal. E aí a decisão é do cliente. E a gente vai caminhar com ele, mas a decisão é dele. Sim. Ô, Paulo, e me... Então, Tô se olhando aí, cara, muito toma engraçado. teu cafezinho aí. Nós estamos trocando pra saber quem é que vai fazer a pergunta. É que eu entendi, tu quer fazer a Dayana. Tu quer fazer a Dayana. Ele olhou pra trás, Aham, ele aham. olhou aqui, ó, passou um negócio e fez uma cara séria e fez assim, ó. Eu não quero nem que corte, tá? Ó, quer deixar? eu vou contar pro pessoal aqui, ó. A gente tem um roteiro, Paulo, eu vou te explicar. Essa parte também é legal, essa parte fica legal, porque fica, corta, fazer fica aquele negócio preto e branco editado. essa parte. Essa parte é que conecta o Vou até tomar pessoal. o café de novo. Boa, vai lá. O que acontece, Paulo? A gente tem um roteirinho, a gente faz assim, um faz uma pergunta, outro faz outra. Aí sabe o que aconteceu com o meu amigo Aí aqui? mudou? Aí Copiou e colou? ele apontou pra mim e meio, ó, faz tu essa. Eu disse, mas por quê? Era tu? Eu fiquei pensando, né? Que a próxima é Aí- de né? Aí eu vi que. Aí o apaixonadinho por IA aqui. Aí ele disse assim: não, deixa eu fazer. Mas Boa, assim, essa ó, mas eu vou falar, ele tem razão, cara, porque ele manda muito, ele manda muito. Obrigado. Eu queria primeiro pegar no pé dele pra depois elogiar, pra não elogiar sem pegar no pé, entendeu? Só pra nós mesmo. né? Pô, eu acho que eu vou te passar, eu sei que tu já conhece muito, mas talvez hoje eu vou te ensinar alguma coisa Pô, já com nova, cara. certeza. Olha só, Aham. eu quero participar da conversa como ouvinte, que eu quero Tá aprender vendo? também. E aprender sempre é bom. Cara, voando aí, a gente tá agora, tá. Que coisa Que boa. maravilha. Mas ainda falta ir na reunião, esqueci. Mas nós vamos resolver esse problema pra ti É hoje. hoje. Tá. Sai daqui É. que você é resolvido, É né? isso aí. Mas, né? Ô, Paulo, mas vamos lá. Você falou bastante aí de várias questões culturais, inclusive, na Sim. hora de projetar, né? Uhum. Falando em cultura, falando em momento, falando no teu modelo de projeto, o que você tem visto bastante não só de tendência, mas de material, de estilo? Tem alguma coisa meio comum que está sendo buscado hoje na hora de fazer um projeto residencial? Hum. Seja ele, sei lá, uma pedra, uma madeira ou um O estilo. estilo? É. Cara, eu acho que tem um estilo, cara. Até é uma coisa que a gente adora, mas de novo, como a gente conhece do que a gente tá trabalhando, eu já aviso o cliente, né? Por exemplo, móveis curvos, a gente adora fazer, cara. E eu vejo como isso é bom no dia a dia, assim, um móvel curvo, uma coisa assim, quina, sabe? Por exemplo, eu fiz a minha casa 5 anos atrás, não tinha filhos, hoje tem duas crianças e um menino que é um foguete. Cara, a minha casa, ela é totalmente despreparada pra criança, cara. Ela tá cheia de quina, cara. Se o Isaac cair, tropeçar, ele dá com o rosto na quina da escada, a quina do granito, a quina não sei o quê. E aí, quina no rack da televisão. E Passa aí... o tempo todo tomando micro Tá, susto, assim. não, tá, a casa tá horrível, tá cheia daqueles negócios de quina, de EVA, entendeu? Boa. Descaracterizou a casa, né? E tudo bem, é fase. Mas assim, ó, aí agora eu já fiz vários móveis de criança com couro, com não sei o que. Eu vejo, cara, que incrível, cara. O quarto do Isaac que a gente fez agora, a gente fez os nichos pros livros bem bonitinho, tudo curvinho. Cara, não tem preocupação, não tem quina lá, Claro. entendeu? Então, assim, a questão do curvo é uma coisa que a gente gosta. Eu vejo que daí não é o curvo, né? Esse estilo mais orgânico. Com esse estilo orgânico vem uma outra coisa que eu acho que tá muito em alta, assim, que tá de novo. É que assim, a arquitetura é a moda, né, cara? Ela vai fazendo cíclico, isso aqui, né? Então, assim, eu acho que veio o minimalismo e detonou com a arquitetura muito, assim, o cinza, o negócio sem vida, aquele negócio muito Brutalidade, básico né? e tal. Mudou, né? Então, aí a gente tem vários projetos aí, tá tudo muito minimalista. Ainda o interior já tá andando mais rápido. Agora, o externo, cara, se tu vê esses prédios sem fachadas, sem graça, né? Não sei se vocês viram aqui de Blumenau, tem o antes e o depois do Shopping New Marketing. Cara, o Shopping New Marketing, ele era com vidro azul refletivo, tinha um relógio, tem umas paradas lá e tal. E aí, o McDonald's, tudo se transformando numa coisa minimalista, assim, sabe? Perdendo tudo tom cinza, só um tom e tal. Então as coisas vão meio que perdendo a graça, né? E aí essa coisa do orgânico, ela vem junto com a questão da cor, que eu acho que, no meu entendimento, que o pessoal, cara, meus clientes perguntam isso pra nós. Cara, vocês acham que isso é uma coisa que vai ficar? É um modismo, assim. Meio alguns já perguntaram isso pra nós. Sabe? Tipo assim, se eu botar uma coisa orgânica aqui na minha casa, e aí? Daqui a 5 anos vai estar legal ou vai ser uma coisa ridícula? Boa. Cara, e aí eu olho pra isso e vejo, não, gente, eu acho que são tendências, conceitos que, cara, eles vieram pra ficar, porque eles não têm só uma função estética,
questão da função também de funcionalidade no ambiente. Cara, e traz a questão da arquitetura de novo. Assim, Ô, Paulo, e vamos lá, né? Daqui 5 anos reforma e faz de novo, né? E contrate o Paulo. Contrata o Paulo, né? beleza, Notas Arquitetura, 47. Tá vendo? que legal. Pois é verdade, sim. É. Aí, claro que a gente pensa em projetos também a A longo longo prazo, né? Uhum. Mas se precisar da forma mais rápida. É, e que também não muda, tem como né? antecipar É, o que vai ser a tendência. Não tem, É, não tem. assim, Tem como saber, até né? tem um certo ponto, mas não. Mas enfim, o orgânico, tá? Essa questão do redondo, do orgânico e das cores, cara, eu vejo as grandes empresas, Porto Belo, por exemplo, meu, o que tem de opção hoje de cor para piso, para, né, para investimentos menores e tal, tem muita coisa. E aí todo mundo vem junto assim no que vem de tendência, né? Então assim, cor, gente, cor, tá? Dentro de projeto, parede, pintura, móveis. É claro que tu vai casando isso com tipo assim, eu tenho um ambiente, eu não vou ficar brigando com várias cores lá dentro, né? Tem alguma coisa que eu quero ressaltar lá, às vezes é a pedra. Então o resto todo é neutro e a pedra. Ah, tem aquele faixão, aquele frontão com um revestimento de piso, alguma Sim. coisa. Então eu trabalho o móvel mais neutro, com a pedra mais clara, para aquilo ser. Então, assim, a gente vai trabalhando no projeto isso. Mas a cor e a coisa mais orgânica, eu vejo que ela veio para ficar. Eu vejo que veio para ficar. E aí vai ser um conceito que vai ser talvez a nossa geração agora, aqui, nessa fase agora, e que eu acho que vai perpetuar. Que talvez mais tarde tenha de novo esse cíclico, né? Sim. Mas que vai ser de novo marcado, assim. Porque, por exemplo, nós temos muito na arquitetura as coisas mais antigas. Sei lá. Era pega vitoriana, por exemplo. Isso, né? Luís XV, cadeiras. Isso. Cara, tá voltando hoje, entendeu? Uhum. As curvas, tudo mais difícil de fazer. E daí, nós levantamos um grande tema agora, hein? E as marcenarias, empresas que estão tudo automatizadas? Porque isso é uma coisa mais manual. Sim. Coisa orgânica é mais manual. Claro que a marcenaria consegue frisar a chapa, o dobra e tal. Mas tem coisa, cara, muita coisa, Vai que ter ela voltar pra madeira, tem né? que ser na mão. Ah. E aí tá todo mundo automatizado pra fazer o reto, né? Aí eu sei, às vezes parece tipo aquela minhoca, assim, né? Tipo assim, o negócio ficou todo minimalista, daí tá todo mundo pra atender o minimalista. Daí agora começou o orgânico. Daí, cara, vai matar. Por exemplo, nós temos um parceirão de marcenaria, gente boa, que o bicho automatizou toda a empresa. E daí o orgânico ficou difícil hoje. Porque ele tá automatizado, ele tá pronto pra atender o reto, ele vai atender muito rápido o reto. Mas a parte orgânica, que tá muito em alta, ele já tem uma dificuldade. É muito caro, porque sai do processo normal dele, Não, com certeza. entendeu? O que ele leva hoje pra fazer uma cozinha num dia, pra fazer uma coisa orgânica, ele vai levar uma semana. Então é como se ele estivesse fazendo 5 cozinhas, Nossa. tu E entende? o custo nas alturas. E daí tu pega, aí o que acontece? O marceneiro, tá tendo essa virada. O marceneiro, por exemplo, a gente fala de marcenaria, né? Mas o marceneiro que já é um cara menor, que o Vai ter cara, mais habilidade. ele vai ter mais habilidade e o preço dele vai ser bem mais competitivo. Uhum. Porque a mão de obra pra ele já é o que ele já tá esperando. Claro. Ele já leva uma semana pra fazer uma cozinha, então ele vai levar uma semana e 2 dias, porque é um canto redondo. Sim. Então, enfim, o mercado, né, cara? O mercado é uma coisa muito maluca, né? Ah, legal. Cíclico. Então agora chegamos naquele Editor, momento. coloca lá. Tchananã, tchananã. Agora vamos falar sério aqui, né, Salvino? Agora é coisa Paulo, séria. tens uma sério. chance pra adivinhar o tema que nós vamos entrar contigo agora. duvido, cara. vai Eu saber. acho que é transporte público. Mas ó, vou te falar, tu tá... Economia. 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 Vou te falar que economics. tá em excelentes mãos nessa pergunta agora, tá? O Pergunta especialista boa, tá aqui. é uma pergunta É. boa, né? A gente tá vendo, né, Paulo, o avanço da IA, principalmente no setor criativo. E um passarinho me contou que tu já tá usando bastante, né? Tu já tá dando até aula, né? Não, isso aí não. Ô, A brincadeira, gente né? tá só além, né? Ai. Cara, eu queria saber de ti como é que foi essa virada pra você, né? O advento da inteligência artificial. Como é que você introduziu isso dentro do escritório, né? E como é que você coloca isso no teu dia a dia? E deixa eu aproveitar, Paulo, Grandes e desafios. dá alguns exemplos dentro do que o Lucas perguntou, como que você faz Tá. algumas Práticos, dessas né? práticos. Tá assim. bom? Bom, vamos lá. Fiz um curso e o cara me falou uma coisa que ficou na minha mente. Dentro daquele processo que eu contei pra vocês, tem o criativo, né? Vocês viram todo o processo? Medição, aí faz o briefing, aí tem a gente faz esse processo, né, que é o layout, mas eu saio tão pronto já com o cliente que eu não preciso provar qual vai ser a posição das coisas, né, que é um processo layout, né? O cliente olha de cima e fala, ó, gente, essa aqui é a posição de tudo, né? A gente faz também, claro. Medição, briefing, layout, criação, detalhamento e entrega, daí começa uma obra, né? Sim. Beleza. Tá vendo que a criação é uma das etapas? Sim. Hoje, a gente leva
Para fazer esse processo, imagina que isso aqui é 100%, tá? Para fazer essa parte aqui, ó, ela geralmente é a parte que mais demora, é o render. É a criação e o render. O render, na verdade, desculpa, o render é a parte que mais demora, tá? Porque hoje fazer uma imagem renderizada, bonita, configurar tudo no renderizador, né, todas as texturas e tal, cara, você leva do projeto em si hoje, se você não cuidar, você leva 70% do tempo, Caramba. desse tempo todo, para fazer um render. Para daí você, num processo desse, tu fez alguma coisa errada, o cliente lá fala, cara, não era assim que eu queria cozinhar. Tem que Sai e volta pro refazer o processo. render, refazer a criação, entendeu? Então eu ouvi desse cara, que é o Rodrigo Rosar, que assim, a gente tem que gastar pouquíssimo tempo renderizando. A gente tem que gastar tempo pensando em como criar a solução para aquele ambiente. Isso, ok. Agora, para renderizar isso, cara, isso tem que ser rápido. E aí entra a IA. Entendeu? Hoje com a IA, tu pega um print lá do SketchUp, joga e configura, faz um prompt ali dos materiais. Cara, tu tens uma Perfeito. imagem, né? A gente tem um problema na IA ainda hoje, né? Que apesar de você ter, ela já tem milhares e muito bom, mas ela, quando, dependendo da forma que você usa ali, você não consegue ter uma continuação dos materiais. Tipo, dependendo do que você for usar ali, você tem um print. Você manda aquele print. Você vai mandar mais um print, ela vai mudar o piso. É uma criação nova a cada print, né? Exato. Uhum. Tu não tem, então, uma continuidade de materiais, né? Justo. Não posso ter isso num projeto Com que eu tô certeza, vendendo imagino. o piso e tudo, né? Então eu não tenho uma continuidade de materiais. Aí o que que acontece? Então a gente adapta, né? Então a gente renderiza esse projeto. Só que aí, o que que é hoje estar nesse processo? Qual é o mínimo que eu preciso renderizar nesse projeto para eu ter uma imagem aceitável para a IA conseguir transformar aquilo numa imagem bem realista, né? Então a gente já está nesse trabalho, porque o foco é gastar o menor tempo possível na renderização. Gasta tempo na criação, no pensamento do projeto, na execução, na resolução do problema, mas não na renderização, entendeu? E nisso entrou a IA, tá? E aí, assim, gente, claro, né? Não só na imagem realista, mas também tu colocar aquilo, por exemplo, a gente já consegue apresentar projeto com vídeo, né? Então, assim, colocar aquilo executando, Muda tipo, tudo. entrando um solzinho pela janela, com a cortina balançando, ou alguém usando aquele ambiente, sabe? Então a gente já consegue introduzir IA nisso para deixar para o cliente mais palpável, né? Eu vejo que os clientes ainda não estão tão rigorosos a ponto de saber que já tem essa parte toda de IA, que isso pode ficar extremamente top e tal. Uhum. Assim, quando a gente apresenta alguma coisa com IA, o cliente fala, uau, ele nem estava esperando aquilo tudo, né? Então eu vejo como a gente pode brincar com isso ainda, né? Mas a questão toda, cara, eu acho que eu vejo ele é de usar ferramentas, usar a inteligência artificial para a gente ganhar tempo. Pra gente ganhar tempo e produtividade, assim, né? No que importa. Eu prefiro gastar tempo construindo a estratégia do que renderizando, Uhum. entendeu? Então, a tua pergunta foi. Pergunta de novo pra mim. Tem várias perguntinhas ali que eu posso ir. A gente queria saber como é que você usa na prática, né? Tá? No dia a dia, a IA, como é que tu introduziu isso no escritório, né? Essa parte, então, talvez esteja bem Bem prática, né? respondida. A parte da renderização da imagem, né? Criação de vídeo e tudo. E agora eu criei, assim, ó. Pensa quando o cliente vem com o projeto, certo? Ele sabe o que ele quer, mas no que ele quer, ele tem muita coisa que a gente vai oferecer que, cara, como que eu vou explicar pro cliente que não tem noção o que que é um projeto no técnico? Uhum. Como é que eu apresento isso pro cara? Como é que eu vou explicar pra ele que o projeto de iluminação cria cenas no ambiente dele? Tipo assim, ó, se eu não falar a linguagem do cara, Esqueça, não vai entendeu? ter. Pô, vamos colocar aqui, ó, circuitos pra criar uma cena para qual que é a cena que eu quero criar? Pô, eu quero criar uma cena que você vai estar com sua esposa na sala vendo uma TV e você vai ter uma iluminação só pra fazer uma pipoca e não tá te incomodando na televisão. É uma cena, né? Como que eu mostro pro cliente? Então hoje tem uma IA de criação de vídeo que eu consigo mostrar para ele um ambiente trocando essas iluminações. E eu peço, faço um prompt pro, pro gerador de vídeo lá da IA, que eu quero uma sala assim, eu quero uma criação, eu quero que mostre a iluminação acendendo aqui, assado e tal, e talvez com render, um projeto que a gente já fez. E aí eu mostro um vídeo, quando eu vou apresentando a proposta, eu mostro pra ele, ó, a gente vai fazer um projeto técnico, daí eu, puf, aí lá vai estar acendendo uma luz, acende outra, acende a sala e tal, são as cenas. Pô, vamos fazer um jantar romântico, a luz só uma luz de apoio da cozinha e a luz da mesa. Então isso com a IA eu consegui gerar um vídeo para mostrar. Cliente, nós vamos passar por um processo de layout.
Tipo, cara, o que que é layout, né? Uhum. E aí eu mostro aquela planta baixa e um bonequinho andando naquela planta. Olha, você tá vendo essa aqui vai ser a tua logística, ó, vai entrar no apartamento, vai vir aqui, vai deixar as compras aqui, vindo no mercado, vai pro quarto. Então tu mostra essa circulação, mostra a logística do apartamento. Cara, isso é só possível com IA, né? Entendeu? Uhum. Com mostrar um bonequinho andando numa planta baixa, entendeu? Sim. E aí, por exemplo, agora a gente apresentou uma igreja, muito legal o projeto. E aí a gente fez a fachada e eu fiz aquele esquema da fachada se construindo. Peguei a fachada original e ela se transformando na fachada final. O processo, daí, claro, IA joga lá os trabalhadores e tal. Sim. Cara, animal, velho. Cara, eu apresentei lá pra congregação toda, assim. Põe um vídeo assim, daí, tipo, O um efeito negócio, olhos. aham, Aham. o normal e chegando lá. Cara, muito legal. Tipo, é um negócio assim, a criatividade, aí o cliente fica com a expectativa, assim, tu cria uma expectativa no cara muito massa, sabe? Uhum. Então a gente tem usado o IA muito para essa parte de criação do 3D, para a questão do layout, apresentar esses processos, né, com videozinhos. Tem a questão da IA que eu esqueço de usar, cara, mas tem a IA de reunião também, né, cara, Sim. que escuta, tu põe o áudio ali, ele organiza tudo aquilo e tal. Mas, claro, hoje, para eu construir uma proposta escrita, cara, eu uso muito a IA, né? Eu mando um áudio aqui pro chat, eu faço no chat, assim, mando um áudio de tudo que eu quero e aquilo me dá uma descrição muito bem construída, né? Tem que até cuidar pra gente não ficar burro, né? Porque a gente, às vezes, a gente confia tanto que a gente, assim, para de escrever, ou enfim, né? É o efeito calculadora. É? É. A Tipo, calculadora 12 entrou vezes na nossa 2, vida, né? Sim, exatamente. É o sim. efeito calculadora, né? A gente Eu tenho acostuma essa usar uma crise no coração tecnologia. também. Mas eu sei que é muito bom, porque me Sim. ajuda. Cara, eu vejo no escritório, às vezes eu tenho uma pessoa lá no escritório, estagiário, que eu peço um negócio super simples que eu podia fazer, mas eu não tenho tempo. Então eu preciso pedir para a pessoa fazer, entendeu? E às vezes o chat me ajuda muito nisso. Claro. Pô, eu preciso de redigir uma proposta. Eu Imagina. preciso explicar para o cliente o que tem naquilo, descrição. Eu mando um áudio, meu, ela descreve, eu mando pro cara, entendi, né? Então, cara, eu acho que assim, no geral é isso, tá? Criação de imagens para otimizar o tempo, a questão de vídeo para mostrar de forma mais palpável para o cliente, né, o processo das coisas ali, e organização de script, de texto e tudo. Então, acho que é isso, tá? Legal, legal. É, tem muita gente que acredita que a IA vai substituir pessoas, mercado, outros que acreditam que ela é uma ferramenta, né? Qual Uhum. que é a tua leitura disso? Cara, hoje eu acho que a IA vai se aprimorar muito mais, né? Mas assim, não tem como, né? A necessidade de uma obra. Tipo, cara, na semana passada, uma obra, o marceneiro foi instalar a última prateleirinha do projeto e furou um cano. Nossa. Essa Cara, última ainda. a última prateleirinha, ó, a prateleirinha, assim, ó, Dói no mais coração. simples, básica. Aí a cliente me ligou, tava naquele treinamento lá em Balneário, do material lá específico. E aí a cliente me ligou desesperada, água vazando. Nem, cara, eu liguei pro encanador, falei, cara, corre lá, bicho, quebra lá. E era um cano de gás ainda, de cobre, né? Que é soldado, não fecha de qualquer forma. Então pensa assim, ó, é um prédio de 60 anos. Não tem planta hidráulica, né? Então, assim, tem coisas, cara, que. Muita coisa baseado nisso que você não tem como. É uma coisa muito humana para analisar, para fazer essa leitura. Tá muito longe, né? Essa tá muito. Eu acho que tá muito longe. Essa leitura que a gente tava falando aqui do tato, de entender as dores do cliente, de saber o que que ele precisa na prática, mas assim, uma coisa mais humana. Porque, por exemplo, assim, ó. Eu atendi, falando de experiência de clientes, né? Um casal que tava indo de uma casa para um apartamento, tá? Cara, qual que era a rotina deles, gente? Eles tinham um cesto de roupa dentro do banheiro, um casal mais idoso, assim, né? E aí eles tinham ali, jogavam roupa do cesto ali, tal. Eles estavam indo pro apartamento, porque a casa é muito grande e tudo mais, e estão indo pra um lugar menor. Cara, e aí eu perguntei, tá, e aí como é que a gente vai fazer? Porque o móvel do banheiro, uma porta e uma gaveta. Como é que a gente vai fazer com a parte da roupa? Vocês vão chegar no banheiro, vocês vão tirar a roupa e vão jogar onde? Ah, vamos jogar na tulha. Mas onde é que vai estar essa tulha? Ah, botar um cesto ali. Daí eu mostrei pra eles que o banheiro não cabe o cesto, não tem onde botar. O cesto não cabe, né? Cara, aí não tem como analisar isso. Não. Não tem como analisar isso. E aí faz parte de uma logística, né? Uhum. E daí, pois é, e agora? Aí agora a gente vai ter que trabalhar com um tipo de. E o móvel não tinha profundidade para isso. Então a gente vai ter que trabalhar com um tipo de tulha lá naquele móvel para que o cliente consiga jogar a roupinha dele lá, fique tranquilo, a cada 2 dias tire e leva para lavação, né? Para lavanderia.
Porque eles não vão sair sem roupa do banho e levar, tipo, sabe, criar essa logística, Claro, tem que conversar sobre isso, né? com certeza. E aí, cara, ela vai. não vai ali fazer essa leitura humana, entendeu? Ela Tá longe tá disso. maravilhosa, mas é uma coisa que dificilmente vai chegar nesse tato, entende? Boa. Que eu acho que na nossa área tem muito, de ouvir o detalhezinho, que a gente tá falando antes da área molhada, cara, do cliente, que a área molhada, assim, com 45 do lado esquerdo, porque ela gostou muito do escorredor tal específico que tem 45 que ela quer botar naquele cantinho. São coisas tão humanas, assim, que tu tem que ouvir, tu tem que ter um tato e faz o link com uma coisa lá da infância dela, que, sabe, que ela criou daquele jeito, gostou daquilo e quer reproduzir. Ou Sim. às vezes não gosta de alguma coisa, gente. Às vezes, quantos clientes que moravam com os pais, sei lá, a vida inteira e os móveis todos de mogno, porque é o que tinha antigamente. Sim, E a cliente fala assim, eu detesto madeira. Não Eu aguenta. detesto madeira. É, Por quê? sim. Porque é um negócio, e tu acha que aí ela vai saber que ela Não. se ela não ouvir, eu perguntar, fazer a pergunta certa para cliente para ouvir que ela não gosta, Sim. entendeu? Então assim, vai substituir, vai, claro, não tem como substituir, né? É uma coisa muito humana, né? Sim. Você deu alguns exemplos de situações onde não tem como substituir, né? Talvez seja uma ferramenta para ajudar a resolver o problema Boa. que o humano identificou. Boa. Acho que é isso, né? Isso aí. E Lucas, a gente agora entra naquela parte chata, sabia? É, né? É a parte de começar a se despedir, começar a deixar as mensagens, a deixar os contatos, que é muito importante, né? Legal. Então, Paulo, o Arquitetando ele tem como objetivo, como eu falei no começo, conectar, inspirar, gerar conhecimento nas áreas e principalmente nesses profissionais de arquitetura que estão vindo para o mercado hoje, né? E a gente sempre pede para que o nosso convidado, ele deixe uma mensagem para as pessoas que estão se formando agora, vindo para o mercado atuar. Dentro da tua experiência, com a tua vivência, qual é essa mensagem para esses profissionais? Gente, mas eu acho que um pouquinho que a gente falou hoje procure entender, se posicionar no mercado, né? Boa. Procure se posicionar no mercado de uma coisa que você gosta. Não adianta você atirar para um mundo de lado. Você precisa entender o que tá dentro do seu coração ali, o que tu... Porque a pessoa foi pra faculdade, ela tem alguma coisa que tá levando ela pra lá, né? Perfeito. E ache isso, ache o que é, ache o que falou teu coração. Cara, não trabalha... Eu penso muito isso. O dinheiro, ele é consequência de um trabalho bem feito. Não vá por dinheiro, porque eu acho que é uma coisa muito fria, né? Até as pessoas, eu acho que elas merecem mais, assim. Uhum. A gente trabalhar com uma coisa que a gente gosta, eu acho muito importante isso. Mas achar o que tem dentro de ti, do que te leva a ir pra essa área e focar nisso, se posicionar. E daí, nessa questão de tu se posicionar, tu vai a fundo. Pesquisa sobre essa área, vai a fundo, vê o que precisa, entender o que o mercado tem de necessidade também, eu acho tão legal, né? Eu vejo, como a gente tá nessa área e tu tem contato com vários profissionais, eu vejo tanta necessidade em tanta área, como falta profissional, falta comunicação, falta uma linguagem específica para tal coisa, que é essa questão de detalhamento que a gente tava falando, né? Poxa, um detalhamento que seja palpável. Cara, falta tudo. Assim, então, foca em alguma coisa, né? Fique bom naquilo e não trabalhe, penso sempre isso, né? Não trabalhe por dinheiro. Ele é O uma dinheiro vai consequência. ser consequência. Sim. Se tu fizer um bom trabalho cara, e o mercado precisa de bons profissionais, todo o mercado. Tu pode ser o que tu for, cara, um cara administrativo, sei lá, um cara que faz planilha, que hoje é muito bom, né? Mas se tu for bom, tu faz, vai ter espaço no Tem mercado. espaço. Então seja um bom profissional, não trabalhe só por dinheiro, né? Dinheiro é importante, mas não só por isso. E se posicione, né? Se posicione bem, entenda o que tu quer e seja bom nisso, né? Vá a fundo, pesquise, seja bem instruído para que tu consiga levar boas soluções para o teu cliente, né? Para a vida deles e fazer diferença, Uhum. né? A gente estava falando antes de projetos assinados e tal, né? Pô, será que um projeto assinado é melhor do que um projeto que funcionou na casa do cliente? Então. Entendeu? De uma família que vai usar aquilo por 20 anos e um projeto que funcionou, que deu certo, que tipo, aquela construção toda daquela conversa fluiu. Aquele ambiente é um ambiente que tá fluindo, tem a circulação, tem cada item que o cliente precisa, as torres de tomada, não faltou espaço para alguma coisa que ele queria em específico, um divisor de talheres e tal. Então, assim, né, e aí uma coisa também que é muito legal tem essa escutativa, né? Escutativa, assim, para e escuta o cliente. Às vezes a gente acha que a gente é bom, enfim, mas, cara, a gente não é, a gente sempre vai aprender, a gente precisa aprender e ouvir as pessoas, então, assim, para e escuta.
Só escuta. Nessa escuta, tu já vai destrinchar o que a pessoa precisa, se tu se importar realmente, né? E, inclusive, tu vai ter as ferramentas para te fechar com o teu projeto. Porque tu vai usar a própria dor do cliente como ferramenta para Perfeito. jogar aquela tua proposta como solução do problema do cara, né? Excelente. É isso aí. Olha só. E Paulo, eu acho que você fechou da melhor forma para Eita, dizer quais são os teus contatos para tá. que você resolva esse problema dos Boa, clientes. boa. A gente até tem um vídeo agora que a gente fez ali, que a gente tá nessa pegada que é bem isso, né? Gente, a Notus, o Instagram da Notus é @notus.arc, tá? Então vocês podem seguir lá, dá uma força pra gente. A gente posta muito o dia a dia de obras, né? Eu tô sempre na estrada também, a gente mostra um pouco do processo também, é muito legal. Mas com certeza, né, pelo Instagram a gente consegue auxiliar vocês. Temos um link page também ali no Google e tal, e posso dar um número também? Claro. Pode, por favor. WhatsApp, tá, gente? Comercial 47 988 60 7709. Pode chamar lá, que a gente vai dar atenção especial para vocês, entender o que vocês precisam, né? E trazer com certeza uma solução especial, tá? Poxa, muito bom. Muito comercial, né? É assim que a gente gosta, é dos nossos. Esse é dos nossos, cara. Sem corte, né? Sem corte nenhum. Diretaço. Paulo, queria te agradecer muito estar sentado aqui com a gente, contar a tua história, Eu que agradeço. falar da Notus, falar de ti, pra gente foi muito bom, a gente gosta muito dessas conversas, né, Lucas? É verdade. Isso pra gente faz muito sentido. Só conversa boa, né? E Lucas, o que o pessoal tem que fazer pra continuar tendo convidados como este? Então, não pode esquecer de se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir a gente lá no Instagram, né, Salvino? É isso aí. E hoje foi isso, gente. Conversamos com o Paulo Selbert. Até o próximo episódio. Até mais. Até.